mas é que eu tô muito empolgada. 1, 2, 3, 4. Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, segunda vitória do Santos seguida no campeonato, que isso? Eu não lembro quando foi a última vez que isso aconteceu, mas eu só sei que eu tô feliz demais. 2 jogos importantíssimos, famosos jogos de 6 pontos que eu tô falando pra vocês, ó. E a gente venceu os 2 jogos. Estamos em 15º com 27 pontos. Saímos do Z4. Finalmente, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz, eu acho que deu pra perceber, né? Então pode ser que eu gagueje bastante nesse vídeo, mas ok, vamos lá. É a emoção da torcedora aqui por ver finalmente as coisas dando certo pra gente. Depois a gente pedir tanto e tanto e tanto, as coisas estão acontecendo. E quem diria que a resposta estaria dentro do Santos? Ou seja, a gente não precisou buscar a resposta fora, né? Porque a resposta sempre esteve ali. Quem é que tá treinando o time? Marcelo Fernandes, ele sempre esteve ali e ele sempre aparece nesses momentos e acaba fazendo bons trabalhos momentâneos no Santos, que acaba rendendo, né, resultados positivos quando a gente precisa dele. E o Santos tem melhorado na mão do Marcelo, né? Não foi uma coisa assim, tipo, nossa, foi de um dia pro outro. Não, o Marcelo, ele conhece a equipe e a equipe está fechada com ele. A gente pode ver isso nos vídeos, no treinamento, no treino aberto que teve no sábado, na forma que eles falam no vestiário quando saem os bastidores, dá para ter essa noção de que o time tá fechado com o Marcelo. Até quando o jogo tá acontecendo, a forma que o time se dirige ao Marcelo, enfim, mostra que eles realmente estão fechados e comprometidos a fazer com que o melhor possível para tirar o Santos dessa posição, desse momento angustiante que a gente tem passado aí nessas últimas semanas, nesses últimos meses. E, enfim, tudo tá saindo melhor do que o esperado, pelo menos até o momento. E a gente torce muito para que continue assim, mesmo tendo o Palmeiras pela frente, um clássico super difícil, mas clássico é clássico, 50 para cada lado, independente de onde vai ser o jogo, né? O jogo não vai ser no Allianz, mas vai ser mando do Palmeiras. Mas de qualquer forma, antes de que a gente começar a pensar em se preocupar com o próximo jogo, a gente tem que usar muito, muito, muito essa semana para comemorar essa vitória em cima do Vasco, porque não foi qualquer vitória, né? O Santos, ele não começa bem o jogo, ele começa um pouco desligado na partida, o Vasco acaba tendo as principais ações ali no início da primeira etapa, até que chega mais no gol, né? Muitos escanteios ali, mas o Joaquim na bola aérea tentava, ó, meu Deus. Joaquim Basso, como dupla de zaga ali, tem se saído muito bem. O Basso gigante, tem chamado muita responsa também. E eu tenho gostado muito de ver esses dois atuando junto. Tudo bem que o Dodô também estava auxiliando ali numa linha de 3 ali, mas o Dodô saía mais, tem um toque um pouco melhor na bola para conseguir sair jogando ali de trás, né? Mas enfim, o Vasco começa melhor no jogo. Porém, quem abre o placar é o Santos, né? Mesmo com toda a posse de bola e o volume do Vasco ali, o João Paulo mesmo não chegou a fazer nenhuma grande defesa até o gol do Vasco. Sendo bem sincero, eu não lembro do João Paulo ter sido tão exigido assim em qualquer outro momento do jogo, além do lance do gol do Vasco. De qualquer forma, quem abre o placar é o Santos com o gol de Marcos Leonardo, uma cobrança de pênalti. O Marcos Leonardo, ele também é outro jogador que, apesar da pouca idade, tá sempre chamando a responsabilidade. Eu vou sentir muita falta dele quando ele for embora, né? Na próxima temporada, ele provavelmente vai embora. Eu vou sentir muita falta dele. Mas ok, ele fez o gol ali, o VAR precisou chamar o Daronco para dar esse pênalti, porque o Daronco em campo não marcou, mas não tinha como, né, gente? Pênalti claro ali, não tem discussão mesmo, porque o pênalti foi muito claro e o Daronco, com o auxílio do VAR, marcou o pênalti. Depois disso, o Santos passa a melhorar no jogo, começa a ter as principais ações, a gente tem a oportunidade de fazer o segundo e fazer o terceiro com o Marcos Leonardo, que sai num contra-ataque assim gigantesco mesmo, mas acaba adiantando demais a bola e a defesa do Vasco consegue tirar. Teve um outro lance também, acho que com o Lucas Lima também, que ele fica cara a cara com o goleiro, mas o marcador do Vasco, ele consegue chegar a tempo e desarma o Lucas Lima por baixo. E depois disso, depois de 2 chances claríssimas que o Santos teve de ampliar, a gente saiu de um 2-0, que a gente poderia ter hipotético ali, para um empate 1-1, né? Porque
O Kevson ele vai tirar a bola, mas acaba resvalando no ataque do Vasco e eles conseguem um contra-ataque só com o Kevson e o Basso tentando chegar na recomposição, já que o time estava todo lá na frente esperando a bola chegar no ataque, né? Um erro grave do Kevson ali, querendo ou não, mas de qualquer forma a gente tem que entender que erros como esse acontecem, não foi intencional, é óbvio que não foi intencional, e o Kevson ele fez uma boa partida, então talvez se a gente tivesse não conseguido o resultado, poderia pesar muito, mas a gente pode deixar passar batido isso, conversar para que isso não aconteça mais, para que tenha um pouco, para que esteja mais ligado no jogo e não tire a bola da forma que ele tirou, né? Mas enfim, esse tipo de acidente acontece e o Vasco teve o contra-ataque perfeito ali, né? E acabou conseguindo o primeiro gol do jogo pro Vasco. Mas o Santos ele seguiu melhor mesmo com o Vasco empatando o jogo. O Santos teve muitas oportunidades ali e no finalzinho do primeiro tempo o juiz deu 9 minutos de acréscimo. Eu não sei aonde ele viu tudo isso. Ele foi só no VAR e tipo, ele não ficou 5 segundos olhando o lance do Marcos Leonardo no VAR, mas ok. Ele deu 9 minutos de acréscimo no primeiro tempo e o Santos soube aproveitar muito bem esse tempo, porque fez o segundo numa cobrança de escanteio, onde o Dodô resvala na bola e o Rincon chega para finalizar aí na segunda trave. Olha, gente, essa jogada, o Marcelo depois, para quem assistiu a coletiva, ele falou, foi uma jogada ensaiada, da mesma forma que o gol lá na Bahia, contra o Bahia, do Furt, também foi uma jogada ensaiada. Então, pouco tempo, mas jogadas ensaiadas sendo trabalhadas nos treinos e, mais do que isso, funcionando em campo, funcionando no jogo. Segunda jogada ensaiada aí que a gente vê acontecendo com maestria, né? E sendo bem, como eu posso falar? Funcionando. Eu não sei a palavra, na verdade me deu um branco. Mas enfim, funcionando de forma positiva, né? E depois disso, a gente teve o Jean Lucas ali encontrando o Marcos Leonardo, que de primeira bate, faz o segundo dele do jogo, e o terceiro do Santos, pra gente terminar o primeiro tempo com 3-1 no placar. Então, assim, o primeiro tempo do Santos não começou bem, mas depois a gente conseguiu se encontrar na partida e daí só deu a gente. Sério mesmo, só deu a gente. Porque o Santos teve oportunidades claras de conseguir ampliar o placar várias vezes, coisa que o Vasco não teve, viu? Não teve, porque como eu disse pra vocês, o João Paulo foi muito pouco exigido no jogo de ontem. No segundo tempo, o Santos volta nessa mesma pegada. Mesma pegada. E isso é muito importante, né? A forma que o Santos volta para o segundo tempo, não volta desligado, não volta, 3-1, tudo bem, como foi contra o Goiás, por exemplo, né? Onde a gente toma um empate, no finalzinho a gente consegue uma vitória sofrida. Não, o Santos volta ligado no jogo, 100% ali, e tem outras oportunidades de fazer o gol com o Lucas Lima, com o Jean Lucas, com o próprio Marcos Leonardo. A gente chega a fazer, o Marcos Leonardo, né? Chega a fazer o terceiro gol dele no jogo, mas acaba dando um impedimento no lance. Um impedimento, assim, que a gente olha a olho nu e fala, não estava impedido. Mas, né, gente, a gente sabe que no frame ali, eles podem colocar o impedimento onde eles quiserem, né? Quiserem colocar o impedimento no joelho do Marcos Leonardo. Tipo, menos do que um fio de cabelo, basicamente. Mas ok. Anularam o gol do Marcos Leonardo, mas não teve jeito, porque depois o Soteudinho fez o dele, um golaço, com assistência do Rincon. Rincon que fez gol ontem, deu assistência. Rincon ontem jogou demais. Demais. O time ontem foi bem, né? Coletivamente foi bem. Jean Lucas também jogou bem. O próprio Rincon, como eu disse pra vocês, gigante. A nossa dupla de zaga funcionou muito bem. O Joaquim e o Basso ali. João Paulo não foi muito exigido, né? Dodô também foi muito bem. O Kevson, apesar do erro dele no gol do Vasco, ele fez uma boa partida, ele não sentiu tanto assim o erro dele. Quando ele errou outros momentos ali, a torcida apoiou ele, falou, não, calma, tá tudo bem, a gente tá aqui, a gente tá apoiando. Outra coisa importante, né, assim, a gente fala de todo mundo em campo, mas é importante a gente ressaltar também o apoio da torcida. Tanto no jogo, quanto no treino aberto que a gente teve no sábado, né, toda aquela atmosfera, a torcida mostrando que tá com o time, que tá apoiando, isso já vem acontecendo em alguns jogos. Então, isso da torcida não abandonar e apoiar o time faz toda a diferença, porque o time se sente acolhido e sabe que a gente tá junto ali, e a gente vai sair junto desse buraco que a gente se meteu. A gente já começou a dar os primeiros passos, agora é só seguir nessa linha aí que a gente vai melhorar nossa situação, né? Mas, enfim, voltando a falar do time, que eu quero falar de tudo ao mesmo tempo, mas não dá, né? Eu tô na adrenalina do jogo ainda, calma.
Onde eu estava? Lucas Braga. Vamos falar do Lucas Braga agora, porque eu tô falando de um de cada vez. Lucas Braga também, ele foi muito bem, né? Funcionando ali como um ala, voltando para marcar um pouco, subindo pro ataque, ao lado ali do Soteldo também, que fez uma boa partida. O Soteldo no segundo tempo, gente, olha, ele arrebentou. Calma que a gente já vai falar da discussão, porque eu tenho a minha opinião sobre... Da discussão não, né? Da treta que rolou. Eu tenho a minha opinião e eu vou falar pra vocês, calma. Marcos Leonardo, gigante, gigante, super decisivo. E, meu Deus, o que eu admiro esse cara não tá escrito. Não tá escrito. Fico cantando a música na minha cabeça toda hora, a música dele. Na minha cabeça. Não sai da minha cabeça. Infelizmente, não sai. Infelizmente, na verdade, não sai. Enfim, falar do Lucas Lima também, porque o Lucas Lima teve 2 oportunidades ali onde ele poderia ter feito seus gols também, mas ele não conseguiu. E a oportunidade mais clara para mim do Lucas Lima foi onde o defensor do Vasco, ele acaba falhando e o Lucas Lima toma a frente, mas acaba sendo desarmado por trás, porque o defensor do Vasco consegue, eu não lembro quem era, por isso que eu estou falando desse jeito, consegue se recuperar no lance e corta por baixo ali, né? Mas o Lucas Lima, ele tem melhorado muito. Não sei se vocês se recordam, mas recentemente eu falei que o Lucas Lima precisava entregar mais porque ele estava muito abaixo, né? Muito abaixo mesmo. Quando o Aguirre assume o comando do Santos, o Lucas Lima passa a aparecer mais nos jogos. Porque com o Turra, o Lucas Lima ficava muito apagado. Muito apagado. Quando o Aguirre assume o comando, o Lucas Lima passa a aparecer mais nos jogos, só que a gente ainda tava... E ele continua assim até hoje. Ele tá aparecendo mais nos jogos, né? Conseguindo umas enfiadas ali, fazendo algumas coisas que, enfim, colaboram bastante pro jogo do Santos ofensivo. Mas eu ainda acho que ele precisa de um pouco mais. Tá longe de ser ainda aquele Lucas Lima que a gente espera que ele seja. Eu acho que ele pode entregar um pouco mais, né, pro Santos. No próximo jogo não vai ter como, porque ele foi expulso ontem, né, na confusão que teve ali. Só para contextualizar para vocês, o Soteldo acabou fazendo uma gracinha, né, subindo em cima da bola, o jogo estava 3-1 pro Santos, e o jogador do Vasco, ele não gostou, deu uma entrada dura no Soteldo, e ele acabou tomando um cartão amarelo, né, o jogador do Vasco, e daí começou toda a confusão por conta dessa gracinha que o Soteldo fez. Tem muita gente falando, foi desnecessário, não sei o que, e blá, 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 mas quando o Verratti fez o gol no primeiro tempo e saiu comemorando, mandando um eu tô aqui, foi tudo bem, né, tudo bom, sendo que ele não tava nem na casa dele. Pô, pelo amor de Deus, aí o Soteldo no segundo tempo, 3-1 pra gente, jogando em casa, ele não pode fazer a gracinha dele? Pô, se não aguenta, pede pra sair, né, gente? Quando o Neymar fazia as gracinhas dele lá na França e tomava cartão amarelo por, sei lá, dar uma lambreta, a gente aqui ficava inconformado e falava, gente, isso é do futebol. Pois é, a gracinha que o Soteldo fez ontem é do futebol. Pirula existe do futebol desde quando? Desde sempre. E isso nunca foi crime. Então, se não aguenta, pede pra sair. Mas os jogadores do Vasco não aguentaram, partiram para confusão e acabou levando alguns jogadores nossos também, né? Porque o Soteldo foi amarelado, o João Paulo foi amarelado, Lucas Lima foi expulso e o Rodrigo Fernandes, que nem estava no jogo, também foi expulso. Isso acabou acarretando alguns problemas pra gente no próximo jogo, porque o Soteldo estava pendurado e vai ficar fora do próximo jogo, que é contra o Palmeiras. O Lucas Lima, por ter sido expulso, obviamente não joga, e o Dodô também já tinha tomado cartão amarelo e também não joga o próximo jogo. Então a gente vai bem desfalcado enfrentar o Palmeiras, mas calma. Calma, a gente pensa nisso daqui uns dias. Daqui uns dias, eu já falo sobre esse jogo. A verdade é que no fim das contas o Soteldo acabou fazendo o gol dele, um golaço, como eu já disse pra vocês, e a gente venceu o Vasco por 4-1. Segundo tempo também nós tivemos algumas alterações, né? O Furt entrando, o Nonato entrando, o Dodge entrando, talvez até pensando, talvez o Marcelo já estava até pensando em como preparar o time pro jogo contra o Palmeiras, já que a gente vai ter alguns desfalques aí importantes em algumas áreas do campo. O Messias também entrou, não sabemos se ele vai conseguir com essa linha de 3 zagueiros ali contra o Palmeiras, ou se ele vai optar por uma linha de 2 zagueiros mesmo. Mas enfim, a gente fez uma boa partida, vencemos muito bem, um jogo importantíssimo. Outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês é que o Santos saiu na frente, né, nesse jogo contra o Vasco. Fazia muito tempo que a gente também não saía na frente no marcador, porque as vitórias que a gente teve, a gente sempre virou o jogo. Hoje não, ontem não. Ontem a gente saiu na frente, apesar de ter tomado o empate, não sentiu o empate, continuou jogando bem e conseguiu fazer o segundo, o terceiro, o quarto, né, construir um resultado ali bem significativo, um resultado assim que eu inclusive até não esperava, né, porque eu imaginei que seria um jogo um pouco mais difícil do que de fato foi, mas ok. Então, ter saído na frente do marcador, ver o time reagindo após tomar um empate,
tanto, não só isso também, mas também no jogo contra o Bahia, onde a gente conseguiu a virada, psicológico, né? Eu sempre falei para vocês, psicológico também é algo muito importante e o Santos tem se mostrado, né, muito bem psicologicamente. Não tá tomando gol e não tá sentindo, porque antes, vou repetir a famosa frase que eu vivia repetindo aqui, a gente tomava o gol, entrava em parafuso e tudo dava errado. Agora não. Agora a gente tá conseguindo jogar bem, às vezes a gente erra, a gente não sente o erro, a gente consegue seguir bem na partida. Isso também é muito importante, né? Muito importante porque isso traz confiança pro time. E quando o time sente de confiança, não precisa de mais nada. Porque não adianta nada o Santos treinar a semana inteira, treinar 10 dias, 11 dias, em todas as pausas que teve, se quando chega no jogo não tem confiança e não acredita que é capaz de fazer o que trabalhou nos treinos. Isso vinha acontecendo no Santos. O Santos era um time sem confiança e hoje, nesses últimos 2 jogos, principalmente, eu consigo ver que o Santos está um pouco mais confiante em campo. Precisamos seguir assim para os próximos jogos, porque, enfim, ainda temos muitas finais pela frente, mas a próxima final agora é contra o Palmeiras e é nesse jogo que a gente tem que pensar. Vai ser um jogo difícil, mas a gente tem que tentar fazer a nossa parte e sair com um resultado positivo da Arena Barueri. Eu vou ficando por aqui, toda feliz, como vocês podem ver. Comenta o que vocês acharam desse jogo, se vocês estão felizes, contentes, quem foi o melhor em campo na opinião de vocês. A gente teve muitos jogadores que mandaram muito bem ontem. Rincon, Soteldo, Marcos Leonardo, enfim, né? Comenta aí quem que vocês acham que foram muito bem ontem. Eu vou ficando por aqui. Se você é novo por aqui ou se você já me acompanhou há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. Estamos quase chegando aos 2.000 inscritos. Então vamos ajudar o canal a crescer cada vez mais para eu continuar trazendo vídeos para vocês de pós-jogos aí do time feminino e masculino do Santos. Um beijo para vocês e aproveitem bem essa vitória. Tchau!